Analisar esse momento das enchentes no Rio Grande do Sul, a gente faz conexão com o Fernando Dornelles, que é doutor em recursos hídricos e saneamento ambiental e professor do Departamento de Hidromecânica e Hidrologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo sempre ao Conexão Record News. Então, esse alerta realmente, ele preocupa demais, porque a quantidade que está indo em direção à Lagoa dos Patos, a quantidade de água é muito grande, né? Boa tarde. Olá, boa tarde. Isso, de fato, né? Os eventos vão acontecendo de montante para jusante, então a gente teve no Vale do Taquari, Porto Alegre, região metropolitana foi atingida e agora a gente tem, bem no estuário, lá na saída da Laguna dos Patos com o oceano, a gente está vendo essa elevação dos níveis da água também atingindo principalmente as cidades de Pelotas e Rio Grande. E quais são os problemas que a gente já pode identificar em relação agora a esse momento e essa água toda indo mais para o sul do estado? Bom, a gente tem, de fato, foram volumes muito grandes, a gente tem uma elevação de todo o nível da Laguna dos Patos e agora a gente depende dessa água aí escoar para o oceano por esse estreitamento. Então, é um grande acúmulo de água, a superfície dessa laguna é bastante grande e a gente está tendo aí elevações de 1 metro, quase 2 metros, eu acho que a gente já está tendo ali naquela região. Então, esses são os grandes problemas. É uma região bastante plana, onde a ocupação urbana ela se estabeleceu nessas regiões baixas e a gente tem, então, uma grande entrada de água nessas regiões urbanas. Professor, eu fiz essa pergunta porque a gente recebeu a informação de que estaria acontecendo a abertura de canais justamente para conectar a laguna ao mar. É isso mesmo? Não, isso aí não procede, né? A abertura que a gente tem é essa única abertura aí junto ao Rio Grande, né? A cidade de Rio Grande. E outras aberturas ao longo da Restinga, né? Esse estreitamento de terra que a gente tem entre a Laguna dos Patos e o oceano, é uma restinga, e aberturas, canais artificiais sendo conectados ali não está sendo cogitado, né? Que um estudo desses aí depende de uma análise muito criteriosa para saber, inclusive, impactos ambientais, porque no momento que a gente conectar com o oceano ali, aqueles pontos, a gente começa a ter uma salinização de locais onde a gente não tem isso, podendo prejudicar, inclusive, a pesca, né, toda a dinâmica de entrada de camarão, por exemplo, nessa região de Rio Grande aí pode ser afetada por aberturas mais ao norte, né, de canais, e também a salinização dessa água aí pode prejudicar, inclusive, a agricultura, né? Muitos agricultores utilizam a água da Laguna dos Patos para irrigação. No momento que ela ficar salgada, a gente pode ter esse outro problema também. Então, isso daí, tenho visto também essas ideias surgem assim na emergência, mas isso daí não tem nada sendo cogitado. Professor, neste momento, então, a gente ainda não tem uma dimensão de até onde pode ir cada impacto ambiental em cada região. Eu digo isso porque a impressão que a gente tem é que a gente ainda está no meio, né, da situação. Não é uma coisa que começou e a gente já vê acalmando. Existe muita região ainda sendo afetada e região que a água não baixa. Ou pelo menos baixa muito pouco. Exato, isso daí é uma coisa que a gente vê, né? Quando a gente vê um trabalho, vê um histórico, né? A gente não analisa só o nível máximo que um rio, que uma lagoa, que um lago atingiu. A gente tem que analisar também quanto tempo ele ficou alto, atingindo as pessoas. É bem diferente o impacto da gente ter essa região aí, ela ficou inundada um dia e a água já baixou. Não, a gente vai ter aí vários dias, a gente está fechando agora aí, ao menos, já temos uma semana que o sistema de proteção aqui em Porto Alegre foi fechado, né? As comportas foram fechadas aqui e a gente não tem previsão ainda de abertura, né? Já inundou a parte interna também, a gente está com a cidade totalmente paralisada, algumas atitudes aí para tentar reconectar a cidade por via rodoviária estão sendo realizadas e a gente está ainda dentro do enfrentamento da emergência. Exatamente, ainda é um enfrentamento da emergência sem a gente ter a dimensão total dos impactos e dos prejuízos. Em relação ao Guaíba, professor, o que a gente pode dizer?
O Guaíba agora, pela manhã, atingiu a cota de 4,70 metros, então está um pouquinho abaixo, 5 centímetros abaixo da nossa antiga grande cheia, que foi a de 1941. Atinge, então, ainda uma grande área. E as previsões não são muito boas, porque está ocorrendo chuvas aqui, a gente tem previsão de acumulados aí da ordem de 100 milímetros ainda nas bacias que contribuem para o Guaíba. Então, se não elevar, ao menos essas chuvas aí vão fazer uma manutenção do nível nessa cota bastante alta aí, atrapalhando ainda os resgates que estão acontecendo e principalmente alguma previsão de retorno aí das atividades em todas essas regiões atingidas. Professor, o fato é o seguinte, a gente ouviu há pouco, né, o governador dizendo de algumas ações que estão sendo tomadas, enfim, mas o fato é que a partir desse episódio, a gente pode dizer que praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul foi abalado com essa tragédia, são muitos municípios, né, 437, a gente lembra que o estado tem 497. Então, veja que realmente é o estado inteiro que sofre, praticamente inteiro que sofre com essas enchentes. A partir desse episódio, o que deve ser feito, o que dá para ser feito para que não aconteçam essas cenas dessa forma? Infelizmente, a gente está tendo essa lembrança aí do clima, né, que eventos extremos acontecem. A gente tinha na nossa memória 1941, que era para ser o exemplo de o aprendizado para a gente ter prevenção, que esses eventos acontecem, né? Fazia 83 anos que tinha acontecido esse grande evento aí e a gente não avançou, né, em precauções, em medidas preventivas para enfrentar de uma maneira menos impactante as consequências desses eventos. Então, a partir de agora, é preciso realmente ter uma união, né, de forças, porque, inclusive, né, professora, a gente está focando, obviamente, no Rio Grande do Sul, mas outras regiões também sentem impactos significativos em relação à água ou à falta dela, e cada região tem as suas particularidades, né? Exato, falando de seca, a gente tinha, ironicamente, aqui o Rio Grande do Sul passou por uma seca bastante severa na virada de 2022 para 2023. E 2023 a gente começou a ter os eventos, né? A virada do ano de 2023 para 2024 foi totalmente oposta, foi excesso de água prejudicando. Mas essa é a tendência prevista, né? As mudanças climáticas aí apontam, né? Os cenários futuros apontam que esses extremos aí acontecerão com mais frequência. Professor, em relação à Lagoa dos Patos, mais uma vez, só para a gente reforçar aqui, existe uma estimativa também. Eu me lembro que a gente conversou sobre o Guaíba há um tempo atrás e o senhor disse, olha, pelo menos 10 dias para baixar a água de uma forma mais significativa. Em relação à Lagoa dos Patos, tem alguma estimativa também ou não? Ela reage mais lentamente, né? Como é uma área maior, a gente cria uma diferença de nível menor, isso daí faz com que a água escoe com uma velocidade menor também, ou seja, a regularização dos níveis na Laguna dos Patos, ela é mais lenta também. Ou seja, vai precisar realmente de uma grande atenção, um auxílio ali muito forte aos moradores também. A gente já deu um balanço de quanta gente foi atingida, quanta gente já saiu de casa e o cenário é muito complicado. Eu acho que vale a gente reforçar também a questão da água contaminada, que pode trazer muitas doenças também para os moradores, né? Isso, essas regiões urbanas aí estão altamente poluídas, né, e contaminadas com os esgotos. Muitas pessoas ainda na região metropolitana aqui, né, edifícios, por exemplo, tem muita gente ainda que ficou nessas edificações aí, obviamente, produzindo esgoto. E esse esgoto não está sendo escoado por Guaíba, né, ele está ficando no ambiente urbano, causando, né, a gente já tem relatos, então, aí, de odor muito forte pela cidade, né, toda essa decomposição da matéria orgânica do esgoto, aí ela está presente nesse ambiente e é uma ameaça, né? É um vetor de doenças aí enorme. Então, cuidado também, evitar contato direto com essa água na medida do possível, né? Mas é uma situação de calamidade total. Pois é uma grande tragédia. A gente acompanha aqui realmente, estamos solidários ao Rio Grande do Sul.
Mas que situação que ainda o Estado está enfrentando. Professor, obrigada pela análise, foi muito bom te ouvir para a gente compreender melhor esse momento. Uma boa tarde, dentro do possível, né? E até a próxima. Boa tarde, dentro do possível. Obrigado. Obrigada mais uma vez.